Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 26 de dezembro. Nós hoje celebramos Santo Estevão. Santo Estevão foi o primeiro mártir da nossa igreja. E o Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus: tomai cuidado com as pessoas, pois vos entregarão aos tribunais e vos flagelarão em suas sinagogas. Por minha causa, sereis conduzidos à presença de governadores e reis, para dar testemunho de mim diante deles e dos pagãos. Porém, quando vos entregarem, não vos preocupeis com o modo de falar ou com o que dizer. No momento certo, vos será inspirado o que deveis falar, porque não sois vós que falareis, mas é o Espírito do Pai que falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, e o pai o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa de mim, mas quem perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos na segunda-feira o Evangelho e eu dizia para você na homilia, quando Santa Isabel foi colocar o nome de seu filho, João, os parentes e amigos se opuseram e foram lá no Zacarias para saber qual que realmente seria o nome, porque eles não aceitavam aquele nome porque ninguém na família tinha o nome de João, da onde que Isabel tinha tirado o nome João. E aí eu dizia na homilia, olha, cuidado com quem está à sua volta, com quem você chama de amigo, porque às vezes quem você chama de amigo está sendo um entrave para que a vontade de Deus ela se cumpra na sua vida. Hoje, o Evangelho de hoje, o próprio Jesus está dizendo para nós, cuidado com quem está à sua volta. E aí nós ouvimos a narração do Evangelho falando do que viveu Santo Estevão, mas não somente ele, como todos os outros mártires da nossa igreja, né? E como tantos nos dias de hoje, que são perseguidos por seguir o Senhor Jesus, por fazer a vontade de Deus. O martírio, em outros tempos, era diferente, era algo terrível. Então, se nós puxarmos na história, nós veremos que tem pessoas que, por viver a sua fé, seguir Jesus, tiveram sua cabeça cortada, como o próprio João Batista. Teve pessoas que foram queimadas, pessoas que foram afogadas, pessoas que foram flechadas, como São Sebastião, vamos celebrar daqui a alguns dias. Temos pessoas que foram amarradas em carroças e foram arrastadas pelas ruas de paralelepípedo para que todos vissem que aquilo estava acontecendo porque eram cristãs e não negavam a sua fé. Teve pessoas que foram colocadas numa arena e foram soltos leões, e aqueles leões devoraram aquelas pessoas, coisas terríveis, coisas terríveis. Então, se nós puxarmos na história, nós veremos que o que estes homens e mulheres viveram é diferente do martírio dos dias de hoje. O que não quer dizer que hoje nós também não temos mártires. Nós temos. Só que a sua entrega, a sua vida e o martírio que sofrem hoje tem sido de uma outra forma. Também existe próximo a nós, né, há alguns anos, pessoas que foram assassinadas por causa de nosso Senhor Jesus, por viverem a sua fé, por seguirem
fielmente a doutrina católica, por não negar Jesus. Então, nós ouvimos o Evangelho de hoje, o Senhor fazendo uma profecia e dizendo para nós: não tenhais medo, não se preocupem com o que dizer, como se portar quando vocês forem perseguidos por minha causa, porque o Espírito do Pai é quem falará, como de fato aconteceu, né? Com os mártires da nossa igreja, com os santos, como acontece nos dias de hoje. Quando nós somos fiéis ao Senhor, nós não precisamos ficar nos preparando para falar. É só se colocar diante do Senhor, nas mãos dele, e se permitir. E o Espírito Santo vem e é ele quem fala, é ele quem age. É o Espírito Santo que faz aquilo que precisa ser feito. E aí aqueles que estão diante de nós, criticando, perseguindo, prendendo, torturando, estão para nos assassinar, ficam espantados com o que ouvem, com o que veem, não tem explicação para o que está acontecendo e não terão mesmo, porque é a ação de Deus. Que tendo este cenário diante de nós, nós possamos ser fiéis a Deus todos os dias, em todos os momentos, como foi Santo Estevão, como foram os mártires da nossa igreja, foram fiéis ao Senhor até o fim, a ponto de derramar o seu sangue como o Senhor derramou. Que a nossa fé seja vivida de tal maneira que não tenhamos preocupação com o que os outros pensam sobre o tipo de vida que nós estamos levando, sobre o que estamos falando ao nos colocar como instrumentos de Deus. Porque quando nos colocamos como instrumento de Deus, é Deus quem fala, é Deus quem age. E aí, quem estará incomodado é aqueles que não querem fazer a vontade do Senhor, então se incomodam com o tipo de vida que nós estamos levando. Por isso, não se preocupe com estes, tenha apenas cuidado, como o início do Evangelho começa dizendo para nós, tenha apenas cuidado com aqueles que estão à sua volta, para você não cair em armadilhas, para você não ser enganado, para você não se iludir, não se decepcionar, não se frustrar e acabar desistindo de Deus, de ser fiel, obediente ao Senhor, por causa desses que você confiava. A nossa confiança deve estar no Senhor. Se nós entendermos isso, nós seremos fiéis a Ele até o fim, como foi nosso Senhor Jesus Cristo, como foram os mártires da nossa igreja. Mesmo que se levantem contra nós, pai, mãe, filhos, amigos, seja quem for, mesmo que se levantem os mais próximos, mesmo que o levante, mesmo que a força contrária venha de onde nós menos esperávamos, mesmo assim que nos mantenhamos fiéis ao Senhor até o fim, como fez nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a força que nós precisamos para viver todos os dias a nossa fé, colocá-la em prática, viver o Evangelho que todos os dias nos é anunciado. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.